Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre a identidade dramática suave. Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E o assunto do vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a teoria de The Key Body Types, hoje falaremos sobre a identidade dramática suave. Essa mulher que pertence à família da dramática, mas com um toque extra de essência feminina. A dramática suave, ela continua sendo uma mulher dramática, ela continua pertencendo à família das dramáticas, mas ela tem uma essência masculina predominante, mas tem um leve toquezinho ali de essência feminina. Ela tem algo ali de essência feminina um pouquinho mais aflorado do que na dramática pura. Três mulheres que possuem essa identidade corporal são a Ivete Sangalo, cantora brasileira, a Isa, que também é uma cantora brasileira, e nós temos também a Sophia Loren. São essas três belíssimas mulheres que possuem essa identidade corporal. E ao longo de toda essa aula, nós iremos apresentar fotos do corpo, do rosto dessas três mulheres para que vocês consigam entender de uma forma mais clara sobre cada um dos aspectos que eu irei citar aqui. E se você não assistiu às duas aulas anteriores falando sobre a essência dramática pura e a introdução à teoria de The Key Body Types, eu sugiro fortemente que você assista, porque é uma série de aulas, de vídeos aqui no canal, ok? Falando sobre essa teoria, trazendo todos os aspectos, os pontos importantes para que você consiga entender. E eu acredito que você não vai conseguir entender de uma forma mais profunda se você não passar por todas as etapas. Esses vídeos eles foram pensados em uma ordem lógica para que vocês consigam entender da melhor forma possível, ok? Então vamos às características corporais da mulher dramática suave. A mulher dramática suave, ela se chama suave porque ela tem esse toque de suavidade, esse toque de essência feminina um pouco mais aflorado do que na dramática pura. Ok, Thaís, mas como nós iremos conseguir diferenciar a dramática pura da dramática suave? A dramática suave, se nós formos comparar com a dramática pura, imagine que a dramática pura fosse 95% essência masculina e 5% feminina. E a dramática suave seria 85%, então 80% essência masculina e os outros 15 ou então os outros 20 seria a essência feminina. É claro que não tem como colocar em porcentagens, porque cada mulher é única. Nós temos aí as 13 identidades, mas uma mistura muito vasta entre todas elas. Então é impossível precisar uma porcentagem. Para ficar exemplificativo para vocês, seria mais ou menos assim essa diferença. Uma diferença sutil, bem suave, bem leve, não é algo muito assim, uau, mas tem uma certa suavidade na dramática suave que a dramática pura não tem. Ela tem uma estrutura corporal mais pesada, angulosa, e ela continua sendo alta e tendo essa linha alongada, ok? Ela continua sendo uma dramática, que isso fique bem claro. Ela só tem uma certa suavidade em alguns aspectos. Essa suavidade da dramática suave virá na maciez e um pouco mais de carne, ela terá um pouco mais de curvas no seu corpo, ela vai apresentar um pouco mais de suavidade em suas curvas corporais. Se você for procurar aí fotos, principalmente de biquíni, da Isa e da Ivete Sangalo, por exemplo, você vai ver que elas são mulheres um pouco mais corpudas, elas têm um pouco mais de curvas no seu corpo, elas são um pouco mais suaves, elas têm um pouco mais de angularidade e até um certo volume. Ela não deixa de ser uma dramática, mas ela tem um pouquinho mais de carne do que a dramática pura. A cintura dessa mulher tende a ser um pouco menor do que o busto e o quadril. Ela tende a ser um pouco mais curvilínea. Os ombros dessa mulher também têm as bordas, e quando eu falo bordas, eu estou falando das pontas, ok? Das quinas dessa mulher, um pouco mais macias. Então, o ombro dela vai ter uma borda um pouco mais suave, um pouco mais macia, mais fofinha, ok? Ela não é tão fofa e tão
voluptuosa quanto uma mulher romântica que nós veremos mais à frente, ok? Ela não em nada se aparenta com uma mulher romântica, ok? Ela continua sendo uma dramática, mas em comparação com a dramática pura, ela tem essas bordas um pouco mais suavizadas, ok? Quando essa mulher está acima do peso, ela tende a continuar mais curvilínea. A mulher dramática suave é aquele famoso mulherão. Se você pegar a foto da Isa, sempre que eu falo de dramática suave, eu lembro da Isa, porque ela tem assim um corpão, aquele mulherão, belíssima, sabe? E essa é a identidade que eu quero que vocês entendam. São as características que eu quero que vocês entendam. Ela continua sendo uma dramática, uma mulher alta, uma mulher imponente. Ela chama atenção por onde ela vai, mas ela tem um pouco mais de curvas do que a dramática pura. O drama dessa mulher, ele vai vir tanto na altura, né, obviamente, porque ela é uma mulher alta, mas também nas mãos e nos pés, que são grandes, assim como a dramática pura. Agora vamos para as características faciais. A face dessa mulher tende a ter características masculinas e femininas, de essência masculina e de essência feminina, ok? Ela vai apresentar características de ambos os mundos, de ambas as essências. Ela tende a ter os lábios mais carnudos, os olhos dela são um pouco maiores, as bochechas mais macias e arredondadas. Ela tende a ter um pouco mais de carne ali na parte do rosto. Há bastante angularidade no rosto dessa mulher, mas também é possível identificar a maciez, essa carne um pouco mais suave do que na dramática pura. Essa mulher precisa equilibrar elementos mais ousados e angulares com peças um pouco mais suaves e com bordas levemente, mas assim, levemente mais arredondadas. Ela precisa desse toque mais suave e às vezes até um pouco sensual para sua imagem. Linhas mais longas, porém com uma suavidade adicional. Como eu disse, bordas ligeiramente. E quando eu falo ligeiramente, eu estou falando realmente ligeiramente arredondadas, porque se vocês levarem ao pé da letra o que eu falo, vocês vão querer vestir uma roupa, uma indicação de roupa de uma mulher romântica, por exemplo, em uma dramática. E a relação entre essas duas coisas não vai funcionar muito bem. Então, quando eu falo ligeiramente, suavemente, levemente, é levemente mesmo. Então, se os ombros mais marcados e pontudos de uma dramática pura são a indicação ideal, para a dramática suave, esses ombros vão continuar sendo mais estruturados. Só que ao invés de serem tão pontudos, eles vão ser levemente menos pontudos, ok? Eles vão ser levemente mais arredondados ou então um pouco mais retos. Eu faço questão de falar todos os detalhes e explicar várias e várias vezes, porque é importante que vocês entendam cada um dos conceitos, porque um conceito entendido errado pode ocasionar em uma análise errônea. Então, é super perigoso vocês tentarem levar a ferro e fogo, então a 880 o que eu falar, ok? Como eu já disse na aula anterior, nada é absoluto dentro dessa teoria. É uma teoria. Nós vamos ter várias nuances, vários degradês de corpos e diferentes misturas entre essência feminina e masculina, além dessas essências identidades e famílias, ok? Essa mulher precisa de um pouco mais de ousadia e glamour. E perceba a palavra que eu falei, precisa, ela necessita, é indispensável que essa mulher tenha um pouco mais de ousadia e glamour. A mulher dramática suave, ela suporta esse glamour. Ela é uma grande diva, ok? Então ela precisa de peças que tragam esse glamour. Ela vai chamar a atenção pela exuberância da sua beleza. Então ela realmente suporta muito bem esse tipo de vestimenta, vestimentas que tragam um pouco mais de peso visual. Ao mesmo tempo, ela vai ser uma mulher muito forte e, de certa forma, vai trazer essa sensualidade, essa suavidade na medida. Então, ainda que as roupas, as indicações para ela sejam mais glamurosas e tragam um pouco mais de presença nas peças, para ela nunca fica demais, porque ela carrega essa essência um pouco mais extravagante, um pouco mais imponente
contraste em sua essência. Então, acessórios maiores, com um pouco mais de peso visual, mais dramáticos, que tragam esse peso, esse glamour extra que ela precisa, vão cair muito bem. Estampas em estampas maiores, com formatos e cores maiores, que tragam esse contraste, vão assim, funcionar belíssimamente para essa mulher. Peças oversized, peças maiores do que ela, que tragam essa dramaticidade, esse lado um pouco mais urbano e até puxando um pouco para um estilo dramático, vão ficar belíssimos nela. Ela também suporta muito bem modelagens diferenciadas e ousadas. Aquela modelagem meio diferentona, ela consegue segurar, ela carrega isso muito bem. Essa mulher brilha em um look monocromático com uma ênfase na cintura, uma leve marcação na cintura. Lembra que eu falei que ela tem um pouco mais de curvas? Ela é uma mulher mais curvilínea do que a dramática pura? Então, ela trazendo essa marcação na cintura, como a cintura dela é levemente mais estreita do que o busto e o quadril, ela suporta muito bem essa leve marcação ali na região da cintura também. Ela segura muito bem o glamour, nada para ela pode ser muito simples, algo muito discreto. Ela precisa dessa presença, ela precisa desse drama, desse glamour, ela precisa de um pouco mais de peso visual e informação de moda nos seus looks. Os detalhes, os acessórios e os acabamentos das peças, botões, às vezes lapelas, eles precisam ser mais glamurosos e até luxuosos de certa forma, e não necessariamente caros, ok? Mas que o acabamento, os detalhes aparentem ser luxuosos e glamurosos. Ela precisa desse drama. Ela pode usar e abusar de acessórios grandes, mix de colares, mix de brincos, mixes de relógios, de pulseiras. Ela consegue segurar muito bem, misturando relógio com pulseira, mix de anéis, ela vai carregar muito bem esse tipo de produção. Ela carrega uma produção mais elaborada e glamurosa. Glamour é o nome dessa mulher. Ela, de fato, é uma mulher glamurosa por natureza. Ela precisa de elementos fortes, mas ao mesmo tempo com um toque de maciez e suavidade. Lembra que eu falei que as linhas mais retas e alongadas, mas com as bordas mais arredondadas e levemente suaves, ela precisa trazer não o equilíbrio, mas um certo toque de suavidade nessas peças de roupa. Então esse contraste entre peças mais dramáticas e glamourosas, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco mais de suavidade, vai cair muito bem nessa mulher. O minimalismo e peças muito delicadas que tragam um excesso de essência feminina não vai funcionar para essa mulher, porque lembre, ela continua sendo uma dramática, com uma leve suavidade. Então não podemos jamais esquecer que essa mulher é uma dramática, com um leve toque de suavidade. Então forçar essa barra de essência feminina em excesso, como se ela fosse uma romântica, vai dar completamente o efeito oposto. Ela fica muito bem com peças mais próximas ao corpo, mas jamais com peças muito coladas ao corpo. Nada que restrinja os movimentos dessa mulher, ok? Então ela vai funcionar muito bem com vestidos mais ajustados e alinhados, sim, mas quando eles são grudados, colados demais, isso não a favorece. Então um cetim, uma seda, um veludo vão funcionar belíssimamente para essa mulher, porque vai trazer esse brilho, essa ousadia, esse glamour que ela segura muito bem. Decotes em V, assimetria, lapelas maiores vão funcionar muito bem para essa mulher. Ela segura muito bem essa dramaticidade. Um estilo mais polido e arrumado, aquela mulher bem arrumada, bem montada, sabe? Aquela mulher que se monta para sair de casa, essa é a mulher dramática suave. Ela suporta muito bem todo esse glamour, essa arrumação, esse esmero, esses pequenos detalhes. Cada detalhe do look dela, cada pontinho de informação de moda funciona muito bem para ela. Nada é pouco para essa mulher, tudo ela suporta muito bem, todo o glamour, todo o brilho, toda a extravagância, ela segura e muito. As bolsas dessa mulher, por exemplo, não podem ser muito pequenas e muito simples, sem detalhes, ela precisa
a palavra dessa mulher é glamour, então ela precisa de peças mais trabalhadas, que tenham um pouco mais de detalhe, detalhes mais imponentes, glamurosos e luxuosos. Ela precisa de acessórios imponentes. Essa mulher também precisa de detalhes que chamem mais a atenção. O cinto, por exemplo, é um ponto muito importante para essa mulher. Então eles precisam ter mais ornamentos, fivelas mais imponentes, trabalhadas, que tenham um metal ali retorcido, às vezes até uma textura. Isso vai funcionar muito bem para a comunicação visual dessa mulher. Cabelos bem modelados, penteados mais elaborados de certa forma, com um nível de dificuldade maior, sabe? Aquele penteado que você olha e fala assim, meu Deus, deve ter demorado horas para fazer esse cabelo. Ela segura isso muito bem, aqueles cabelos bem armados, aqueles penteados bem elaborados, a make, uma maquiagem um pouco mais pesada, com um pouco mais de drama, um batom um pouco mais escuro. Essa mulher carrega como ninguém. Tons mais saturados e ricos, ela suporta muito bem também um batom um pouco mais marcado, olhos esfumados, um contorno um pouco mais profundo. Ela segura essa maquiagem um pouco mais trabalhada e elaborada muito bem. Ela deve evitar a todo custo tudo aquilo que é muito suave, é discreto e às vezes até um pouco mais pastel, tons pastel, na maquiagem, tons muito suaves e minimalistas. Algo muito discreto não funciona para ela. Como eu já disse anteriormente, essa mulher precisa aparecer, ela precisa de glamour. Ela tem uma necessidade muito grande por drama e uma certa definição na sua beleza. E essa foi a identidade dramática suave. Comenta lá na comunidade, nesse post aqui que irá aparecer para você aqui na tela, ok? Eu só irei responder as perguntas que estiverem nos comentários desse post em específico, ok? Então, nós teremos uma live ao final dessa série de vídeos e eu irei responder perguntas, mas eu só irei responder perguntas que estiverem nesse post, nos comentários desse post em específico, ok? Então comenta sua dúvida lá, vai anotando aí no caderninho as suas dúvidas e vai jogando lá nesse post que eu vou procurar responder o máximo possível de dúvidas na nossa live, ok? Eu te aguardo na nossa próxima aula, onde nós iremos falar sobre a identidade natural. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.